Rapaziada, Janderfute aqui na área para falar com vocês. Mais um clássico, hein? Mais um clássico. Dessa vez é um clássico da Copa do Nordeste, onde o Sport precisa vencer, mesmo sem torcida, infelizmente, né? O Sport aí tá pagando o preço por conta de pessoas, né, que não tiveram responsabilidade, marginais, bandidos aí, que fizeram, né, essas coisas aí com o ônibus do Fortaleza. O Sport não vai ter sua torcida, mas já foi falado, né, pela direção do Sport, né, que vai ter meio que um barzinho ali, o bar do Sport vai estar funcionando, vai ter meio que como funcionou na Copa, né? Vai ter ali o telão, vai ter também a concentração da torcida dentro da sua sede, os sócios também vão ter ali o seu privilégio de estar acompanhando essa partida com direito a telão na ilha, e é sempre gostoso, né, de você comparecer ali à ilha para ver o jogo do Sport. Que saudade da Ilha do Retiro, né? E o Sport joga contra o Náutico, e eu já digo logo de cara no vídeo, depois eu vou dar a minha opinião e explicar o porquê, né, explicar a minha opinião, né, do porquê que eu vou falar agora. Mas sem sombra de dúvidas, no meu ponto de vista, se o Sport ganha do Náutico, o Sport classifica para a próxima fase. Ah, mas é cedo. É um pouco cedo, sim, porque o Sport tem 10 pontos, né? E tem mais 2 jogos depois desse do Náutico, tem mais 2. Mas mesmo assim, olhando, galera, a situação moral da coisa, eu acho que classifica se ganhar do Náutico. Enfim, vou explicar aqui, vou também dar as escalações possíveis dos dois times. Mas mesmo, né, Mariano Souza mudando muito o time, mas eu acho que tem essa, vamos dizer assim, essa suposição da escalação dele. Então eu peço a você que deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, quem não é inscrito, quem está chegando de paraquedas aqui. E agradeço a vocês, né, pelos números, por ter batido 3.000 inscritos. Aliás, já passou de 3.000. Então eu fico aqui agradecido por todos que comparecem, que deixam aqui as opiniões. Às vezes, né, alguém pode ler ali alguns comentários. Eu gosto muito de responder a todos. Tem canais que nem respondem, seja elogio, seja falando coisas ruins, eu respondo a todo mundo. E aí, dependendo, né, de como as pessoas estão me respondendo, eu vou responder à altura. Mas enfim, e também tem a questão de se você se sente, sei lá, eu acho que quer ajudar o canal aqui porque gosta do meu conteúdo. Eu só digo uma coisa, viu? Vai mudar isso aqui, ó, o cenário, claro, né? A camisa do Sport aqui e tal, mas vai mudar o cenário e vai em breve mudar para o melhor, né? Estou providenciando aí já um backdrop aí para o canal aqui, para a gente fazer a resenha mais bonitinha aqui, aparecer um backdrop, tá? Mas quem se sentir, né, se sensibilizar aí, ou tá à vontade, se você acha que eu mereço uma ajuda sua, tá aqui o QR Code para que você acesse aí e mande a sua colaboração, seja mínima, seja do jeito que você quiser, tá? E quem não puder colaborar, é ótimo, você já está colaborando com like, deixa o like. Mas enfim, vou falar também sobre o Chico no final do vídeo. Vou falar minha opinião sobre essa situação do Chico, tá? Bom, mas vamos falar o que interessa. Vai ter muitos clássicos, né? Muitos clássicos na rodada. É a rodada dos clássicos. A Copa é dos clássicos, a Copa do Nordeste é a Copa dos clássicos. E a rodada vai ter muitos clássicos. Vai ter Bavi, vai ter o Choque Rei lá no Ceará e Fortaleza, vai ter Sport Náutico, vai ter Altos aí também no clássico, vai ter América e ABC de Natal, vai ter uma série de jogos, de clássicos importantes que pode mexer com a tabela, né? Pode mexer com a tabela. River e Altos, não é isso? E aí, galera, o time, se tratando do jogo do Sport, vou dar uma pincelada rápida nos outros resultados ali, que eu acho que pode acontecer. Mas aí, para mim, no meu ponto de vista, né, o Mariano Souza, como eu já disse, dei pontos positivos, porque tem gente que parece que tem preguiça de assistir o vídeo e aí fica falando um monte de merda, às vezes aqui, eu digo minoria mesmo, galera, minoria, tipo 1, 2, que fica sempre falando besteira do trabalho do cara aqui, que parece que tem preguiça
de acompanhar o vídeo inteiro para minha explicação. E sinceramente, eu falei dos pontos positivos do Mariano Souza, falei das coisas que ele surpreendeu o Santa Cruz e também da desenvoltura ofensiva do time, apesar de que os jogadores perdem muitos gols, mas também falei dos defeitos. Aí quer dizer que eu não posso falar dos defeitos. Se eu falar, se eu falar dos defeitos do Mariano Souza, eu não estou deixando ele trabalhar. Então você, meu amigo, não sei a sua idade, eu não sei a idade de vocês, eu acho que foram 2 caras que criticaram. Cara, vocês precisam voltar para a escola. Vocês precisam voltar para a escola urgente, porque, sinceramente, não entender que eu estou dando pontos. Eu sou um comentarista, analista do jogo, e eu não sou analista de defesa do técnico. Sou analista de jogo. Enfim, eu acho que a ilha inteira tá vendo coisa errada. A ilha não, né? A arena inteira viu coisa errada. Eu acho que a imprensa, né, na coletiva de imprensa, quando espremeu o Mariano Souza ali para dar explicações do porquê que o time dele não engrena. O time... Ah, não, teve um carinha aqui que botou... Ah, não, o time não engrena, mas está classificado isso, está classificado assim. O que tem a ver engrenar com classificar? Tem nada a ver. Tem nada a ver. O Sport classificou contra o Muricy de forma vergonhosa. E é uma vergonha o Sport não ter ganho no tempo normal do Muricy. Mas se para você tá ótimo, você agarra assim, ó, com o Mariano Souza. Dá um abraço nele quando vê ele na rua. Dá um beijo dele também. Porque, sinceramente, achar que o jogo contra o Muricy foi bom, tá de brincadeira, né? Achar que o jogo contra o Santa Cruz, no primeiro jogo, foi bom, aí tá de brincadeira, né? E outros jogos. Eu vou lembrar pra você, Itabaiana foi péssimo. Se não fosse no Lucas Lima estreando. No jogo também contra o 13. Foi pro jogo? Foi pro jogo? Tava lá na arena? Eu tava. E eu vi lá a torcida vaiar no intervalo do jogo. Então tá ótimo, né? Enfim, a gente tem que pontuar o que está certo e o que está errado. E eu acho que o time do Mariano Souza precisa ter a pegada e conseguir bater os adversários de forma mais contundente, porque tem mais elenco para isso. Então a gente precisa entender que um fator é o time do Sport ter uma posse de bola, ele tem uma desenvoltura técnica melhor. Inclusive, já digo logo que ele é favorito para o jogo contra o Náutico. Eu estava assistindo quase agora o Timbucast. E os caras, de certa forma, são muito conscientes quando falam que o Sport é o favorito para o jogo, entre aspas. Beleza que tem clássico, coisa e tal. Mas os caras, eles não vivem de uma doença que o torcedor do Santa tem. O torcedor do Santa, ele só olha defeitos no Sport e nunca reconhece que o Sport, de fato, é um time com mais qualidade, por mais que tenha mais qualidade. Então os caras do Náutico, não. Eu acho que o Sport é o favorito, coisa e tal. Mas isso, até certo ponto, não entra tanto em campo. O que entra em campo é bola na rede, é você conseguir construir o resultado. E eu acho que o Sport tem chance de fazer isso. Digo isso porque quando o Sport jogou com o time reserva, no jogo contra o Náutico, eu até fiz a brincadeira com o Caio Chuva. Um abraço aí pro Caio Chuva. Quando eu encontrei ele, né, ele me chamou para fazer uma resenha, né, para quem não sabe, ele me chamou para fazer uma resenha lá na praia de Boa Viagem. Chamou alguns tricolores, chamou também outro cara do Sport, que é o Arthur. Abraço pro Arthur aí lá do Instagram. E aí, o Caio, a gente conversando. E aí eu falei, o time foi reserva, agora o próximo vai ser o time titular, tá? E de fato, o Sport vai jogar com o time titular. Quando o Sport jogou com o time reserva, o Sport conseguiu dificultar em alguns momentos o Náutico dentro de casa. Então eu acredito que o Sport, com a desenvoltura do time titular, né, com a volta do Pedro Lima, que é uma qualidade muito a mais no setor de direita, com vamos dizer assim, né, a forma de atacar pelo setor esquerdo, pelo setor direito, com o Fabrício, com o Filipinho também avançado às vezes. Eu acho que o Filipinho peca na questão de defesa, que isso é outro defeito do time do Mariano Souza, que é o setor de defesa, que é muito vulnerável porque ele bota 7 jogadores, 8 jogadores atacando e bota 2 defendendo, 3 defendendo. Então isso é muito vulnerável, por isso que o Sport toma gosto. E teve na coletiva, o cara não conseguiu conjecturar uma pergunta tão simples. Mariano Souza, ele falou de outra forma, né? E aí ficou muito vago a pergunta dele. Aí era só perguntar, Mariano Souza, o teu time toma muitos gols e sempre é pelo setor de esquerda
que o time passa a tomar gols, né? Sempre desafoga naquele setor. Por que toma muitos gols pela esquerda? O cara não conseguiu fazer essa pergunta, né, na coletiva de imprensa para o Mariano Souza. Ele fez uma pergunta muito vaga e o Mariano não entendeu, né? Então era só ser mais direto, de fato. E aí a gente tem que entender que o setor o setor de esquerda do Sport é o setor mais vulnerável, porque são jogadores mais ofensivos, né? A gente olha o Filipinho não tem nada a ver com o lateral. Ele tem a ver com ponta, com ala, jogador avançado. Então, de certa forma, eu acho que o grande problema do setor esquerdo é que até a característica de quem fica marcando, aliás, marcando, é ofensiva. Então, por isso. Mas eu acho, né, que o Náutico também vai ganhar. Agora vamos falar do Náutico, né? Eu acho que o Náutico vai ter o plus, né? Enfrentar o Sport num clássico, onde ele pode dificultar a vida do Sport no seu grupo, mas o Náutico precisa pensar mais em si. Porque se você olhar aí, né, aqui está a tabela do grupo do Náutico, o Náutico está muito enrascado, porque ele tem muitos times próximos dele. Então ele precisa desafogar, ele precisa pontuar e, de fato, precisa vencer, né? Eu acho que o Náutico ele tem que se apegar naquela questão de que é clássico e olhar para o Sport e dizer, meu irmão, a gente pode vencer o Sport que é clássico. Não é nem porque a gente pode igualar, porque não dá para a gente igualar o time do Sport com o time, não dá para igualar. E de fato não dá. A gente for fazer o mano a mano aí de jogadores do Sport do Náutico, quem é melhor, acho que dá uns 8-2, 8-3 na verdade, né? Dá um 8-3 tranquilamente, né? Eu acho que eu vejo ali o Talicinho como um jogador com uma boa promessa do Náutico, um jogador da base, um jogador liso, mas aí já está começando a se queimar, né, Talicinho? Está começando a se queimar porque se joga em todos os jogos. Em todos os jogos se joga, né? E isso aí a arbitragem já começou a ficar manjada com você. Então, só um toquezinho. Eu acho que você tem que se ligar, você tem futebol para isso. Paulo Sérgio, por mais que ele tenha um pouco de destempero, né, nos fins dos jogos e quando faz gol, né? Mas é uma grande arma para o time do Náutico. Eu acho que, sem dúvida, não é melhor do que o Coutinho, mas eu estou dando os destaques desse time do Náutico, né? É um jogador que não pode bobear com ele dentro da área, e ele pode fazer o gol. É um jogador que tem uma presença, tem uma desenvoltura para fazer um 2 ali. É um jogador muito arístico também dentro da área, então o Sport tem que se ligar. Já que toma gols, tem que se ligar com o Paulo Sérgio. E o outro, que eu acho um bom destaque, é o Patrick Alain. Um jogador que sempre tem uma chapada legal, foi ele que fez o gol da vitória contra o Sport. É um jogador que sempre está ali fazendo a meia de uma forma mais volumosa e sempre tem aquele bom chute. Então eu acho que o Patrick Alain é um jogador interessante ali da equipe do Náutico. Não é fora ele, eu acho que fora ele, né? Eu acho que o capitão Rafael Vaz é um capitão, por mais que não seja jogador ágil, veloz, mas eu acho que jogador com experiência, e isso tem que ser salientado. E também o Arnaldo é um jogador que pode contribuir bastante ali no seu setor. Então eu acho que esses são os destaques do Náutico. Mas aí eu estava vendo o Timbucast, como eu falei a vocês aí no vídeo, e aqui eles soltaram a possível escalação para eles, né, segundo as fontes. Vale lembrar que o Cláudio Santana, né, que é o do NE45, ele é repórter, né? Então ele tem fontes, inclusive, e ele pode ter soltado isso através das fontes. Então tá aí o Renato Barros, é jornalista, repórter também, tá aí ele também. Então eu acho que dá para confiar no Timbucast, que é uma fonte segura do Náutico, inclusive. Os caras estão sempre chamando o diretor, chamando pessoas de dentro da diretoria, então esse grupo tem credibilidade. E aí o Sport é possível a escalação do Sport também, né, para esse clássico. E aí eu já digo, né, como eu disse, para mim o Sport ganhando classifica. Classifica em líder? Não falei isso. Eu acho que o Sport ganhando o jogo, ele vai a 13 pontos, e eu acho muito difícil 4 times baterem 13 para 14 pontos. 14, né, no caso. Né? Eu acho muito, muito pouco provável, mesmo com um grupo mais embolado também, mas eu acho muito pouco provável. Se o Sport vai a 13 pontos, eu acho pouco difícil em 2 jogos, 4 equipes baterem mais pontos ali. Então eu acredito que possivelmente, virtualmente, eu acho que o Sport classifica pelo menos entre os 4 ali, na 4ª colocação no mínimo.
Então é isso. E o Sport tem que entrar com a faca nos dentes, porque precisa dar uma demonstração diferente de pegada para a sua torcida, já que 45 mil pessoas viram o Sport em cima do Santa, mas o Sport não foi eficiente, né? O Sport não conseguiu ter a eficiência do seu ataque. Mas aí, o jogo contra o Náutico, eu acho que o Náutico é um time mais vulnerável do que o Santa, em termos de conjuntura. E também a questão do Alan Al, é um treinador que não passa confiança para o time do Náutico, para os torcedores, na verdade. Então acredito que o Sport pode se aproveitar disso aí também. Enfim, falei muito de Sport e Náutico, falei muito de algumas coisas do Náutico também. Fortaleza, Choque Rei, Fortaleza Ceará. Eu acho que o Fortaleza se engasga muito com o Ceará. E no jogo passado, no Campeonato Cearense, eles quase perdem o jogo. O Ceará arrumou força de onde não tinha, porque é clássico, iguala, mesmo que o Fortaleza tenha mais qualidade do que o Fortaleza, do que o Ceará, mas eu acho que pode dar Ceará sim. Pode dar Ceará. Eu acho que o Ceará pode chegar a sua vitória aí, já que tem essa questão, essa mística, né, do Ceará. Se eu não estou enganado, né? O Ceará nunca perdeu na Copa do Nordeste para o Fortaleza. Então, enfim, ano passado foi a prova disso, né? Ano passado o Ceará chegou à final com o Sport detonando o Fortaleza. Bavi, né? Não podia deixar o vídeo sem falar do Bavi. Investimento milionário do Grupo City no Bahia. Ok. Mas quem ganhou o jogo do Clássico? No Clássico passado. É isso que eu sempre falo aqui em Sport Santo. E aí, muita gente não entende o que eu falo. Dinheiro existe, investimento existe, mas ele não entra em campo totalmente. Ele dá uma up para o seu time conseguir uma vitória com mais facilidade. Mas aí, às vezes, o time se engasga. O Vitória ganhou o jogo. O Vitória ganhou o jogo, né, do Bahia, no Barradão, no Campeonato Baiano. E possivelmente pode também surpreender mais uma vez. Mas dessa vez eu acho que o Bahia ganha. Eu acho que o Bahia consegue sua vitória dentro dos seus domínios lá na Fonte Nova. Essa é o palpite. Eu dei o palpite dos jogos maiores, tá? Esse é o meu palpite. Eu acho que o Sport ganha, tá? Placar mínimo, mas eu acho que ganha. Abraço para todo mundo.